Seguimos para mais uma aula de autoamarração e hoje a gente vai aprender conceitos muito básicos para começar a pensar em estruturas maiores do que simplesmente a coluna simples que a gente aprendeu. Então, como requisito principal, você tem que já saber fazer uma coluna simples, de preferência com todas as bandas iguais. E no caso de ser um local sensível, aprender a fazer elas com um aperto apropriado para áreas vulneráveis ou não. Então, no meu caso aqui, eu deixei 2 dedos de espaço, tá? Porque é o tornozelo e o tornozelo é uma área sensível, tá? Primeiro conceito básico é o conceito de tensão. Esse é um conceito muito básico do Shibari que ele é abordado em basicamente todo o curso, tá? Tensão significa nada mais do que o modo como você estica as cordas. No caso aqui, a gente pode esticar as cordas e passar elas de 2 determinadas maneiras diferentes. A tensão direta e a tensão reversa. Na tensão direta, a gente vai simplesmente enrolar as cordas com força em volta da nossa perna, espiralando elas até chegar quase no final da dobra entre o joelho e a panturrilha. Comecei a chegar no final, eu vou descer essa corda e vou passar o rabo por cima do corpo que já está amarrado, tá? Então veja, passei a corda aqui por cima, passei aqui por cima, aqui por trás vocês não viram, mas eu passei também. E vou enrolando o máximo que eu conseguir até ir acabando com a corda. Passei aqui por cima de novo e agora eu vou subir. A corda está terminando. Então, a gente precisa começar a pensar em finalizar essa estrutura. Eu vou dar mais uma volta porque a minha perna é pequena. Então, quando eu for chegando aqui no final da corda, eu vou escolher um local que eu consiga passar o rabo por baixo, tá? E um local de preferência em que a minha própria pele consiga aumentar a fricção para que essa corda não saia do lugar. Então, no caso aqui, eu vou escolher essa região aqui. Observe, eu passei de um jeito que a minha pele e a corda friccionam o rabo de uma maneira que ele não precisa ser atado para continuar aqui, tá? Então, vê que eu consigo soltar e a estrutura se mantém. Qual é uma observação dessa estrutura? Para ela funcionar, você tem que ter flexionado a sua perna ao máximo, tá? Então, nem que você, antes de começar a amarrar, você tem que realmente puxar o seu tornozelo em direção à coxa e você tem que amarrar com certa força. A ideia dessa amarração é você já começar a entender que Shibari significa amarrar relativamente apertado, tá bom? É assim que a gente faz tensão direta. Veja, a gente pegou a corda, começou a enrolar ela e não mudou ela de direção. A gente só foi enrolando, enrolando, subindo e descendo até chegar no final. Quando chegamos no final, a gente passou o rabo por baixo de uma linha que estava bem apertada e usou o próprio corpo como âncora. Então, se eu sacudo aqui, você vê que eu posso me mover, que essa estrutura não cai, né? Considerando que eu consegui apertar o máximo possível a minha perna para que ela ficasse bem flexionada, tá bom? A minha anatomia é uma anatomia que também favorece esse tipo de estrutura, né? Eu consigo encostar o tornozelo perto do glúteo, tá? Pessoas que têm dificuldade de mobilidade ou às vezes têm a coxa muito grossa, vão ter outros formatos, tá? E esses outros formatos vão ter estruturas específicas que são melhores para segurar as cordas neles. O que eu quero que vocês comecem a exercitar é essa noção de tensão direta. Agora vamos para a tensão reversa. Desfaz tudo. Na tensão reversa, a gente vai enrolar uma vez o rabo com força, tá, gente? Então, veja que eu tô fazendo força. E na hora que o rabo encontrar de novo com a corda que acabou de passar, a gente vai passar ele por trás dessa corda. E a gente vai puxar o rabo para onde a gente quer ir com a corda. Então, eu quero montar minha estrutura em direção ao joelho. Então, eu puxo essa corda em direção ao joelho. Aqui é uma hora que eu posso estabelecer um aperto melhor.
Então, se eu seguro aqui o nó e puxo o meu rabo para cima, as cordas tendem a apertar, tá? Não é bom você tentar estabelecer assim, ó, porque se você estabelece a tensão dessa maneira, esse lado aqui vai ficar muito apertado e esse lado aqui não vai apertar direito. Se você puxar para cima, o vetor distribui a força entre essas duas partes da estrutura, tá bom? Aí, puxei para cima, segurei aqui, tá bem apertadinho. Em vez de eu manter a corda na mesma direção, que ela viria em direção aqui à minha coxa, a gente vai reverter o caminho dela. Então, ela estava vindo por aqui, ela deu a volta e aí ela reverteu, tá? Aqui eu vou escolher qual espaço que eu quero dar essa volta. Eu vou escolher um espaço de 2 dedos, tá? E vou passar a corda de novo, repetir o passo anterior. Então, eu dei a volta, lembra de botar pressão, principalmente em cima da coxa, que é onde aguenta mais pressão, tá? Encontrei a corda que eu acabei de passar. Vou enfiar meu dedo por onde eu quero que a corda saia e vou passar o rabo nele. De novo, eu vou tirar a corda na direção que eu quero que ela vá. Então, você não vai ver nada enrolando aqui em volta. A gente quer ver um formato de L. Vou, de novo, segurar embaixo a estrutura, puxar um pouco para cima. Ver como que tá a tensão, deixa bem apertadinho. Olha só a sacada, eu tô montando toda a minha estrutura no vão entre a panturrilha e a coxa, porque é o lugar onde a gente consegue acessar melhor com os dedos, tá? Então, faça isso também. Se você fizer mais à frente da canela ou na coxa, você vai ver que apertando vai ficar muito difícil de você passar as cordas. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou reverter, dei a volta, encontrei a corda que eu acabei de colocar. Não é a corda de baixo, tá vendo, pessoal? É essa corda de cá. A corda que eu acabei de colocar é a corda que a gente vai passar a contratensão. Enfiei o dedo aqui no vão da perna, na direção que eu quero que a corda saia. Então, passei a minha corda com a ajuda do dedo. Segura a contratensão anterior, puxa para cima a contratensão que você está fazendo agora, tá? Na direção perpendicular ao que você está construindo. Então, você vê que eu não estou puxando para cá, nem para cá. Eu estou puxando em direção ao joelho, perpendicular, tá? Cheguei aqui, vou começar a pensar em fechar, para mostrar para vocês o que é um fechamento. Mas se vocês tiverem a perna mais longa, vocês podem continuar fazendo um pouco mais esse exercício, tá? Para fechar, eu vou agora duplicar essa última banda de cordas. Então, a gente vê 2 bandas de corda, a gente vai criar uma faixa de 4 bandas. Para isso, basta eu reverter a minha contratensão, só que agora eu vou colocar o rabo apoiadinho bem em cima da corda que eu já havia colocado antes, tá? Passei bem em cima, agora 2 bandas viraram 4. Chegando aqui no final, a gente precisa trancar essa estrutura para poder ela ficar estável. Essa contratensão aqui, se ela fica solta desse jeito, ela tem a tendência de ir para baixo, tá vendo, ó? Então, o rabo, ele precisa passar dando suporte aqui para poder essa estrutura não escorregar. Vou passar o rabo por cima de tudo e depois por trás da minha contratensão. Essa é a contratensão que eu fiz logo antes. Eu vou passar esse rabo por trás dela. Puxei o rabo, apertei para cima, veja como a estrutura ficou mais compacta aqui, né? Antes da gente fechar essa estrutura, a gente tem que checar se tá tudo no mesmo aperto. E agora a gente vai montar a nossa trava, tá? Veja bem que esse lado a gente meio que já travou, tá vendo? A corda já passou aqui, essa faixa não escorrega mais. Mas agora a gente precisa trancar o outro lado. A gente vai fazer isso montando uma orelhinha. A orelhinha nada mais é do que um meio nó. É uma fricção que a gente vai estudar mais adiante, tá? Mas a gente faz ela de maneira intuitiva aqui. A gente vai montar esse formato aqui. Veja, eu peguei o rabo,
Levei ele um pouco para cima e deixei ele apoiar em cima da faixa, né? E aqui, o que eu criei foi mais ou menos uma aba de orelha, tá vendo? Então essa é a famosa orelhinha. Agora o que eu vou precisar fazer é dar a volta com esse rabo aqui por trás e entrar nessa orelhinha, tá? Então vou fazer para vocês. Então veja, peguei o rabo, dei a volta por trás e entrei pela orelhinha. Agora a gente vai puxar tudo para o centro. O centro é esse daqui, é onde se encontra a nossa contratensão e o caule, que é essa estrutura central que a gente está começando a formar por aqui, tá? Então eu vou puxar esse rabo em direção ao centro. Eu não posso puxar para cá, porque senão não vai fechar. Puxei, eu até empurro o máximo que eu consigo para que tudo fique centralizado. E aqui a gente acaba de fechar a nossa estrutura com contratensão. Vocês acabaram de aprender 2 tipos de futomomo diferentes. Futomomo é essa estrutura que tem o tornozelo e a coxa atados junto um ao outro. Qualquer desenho de cordas que tiver aqui, se for o tornozelo com a coxa, é um futomomo, independente do formato, do padrão que você vai ver. Ah, sobrou corda. O que fazer com essa corda? Bom, a corda a gente vai queimar ela, no caso, né? Queimar seria gastar ela, já que a gente finalizou nossa estrutura. Como eu tenho corda o bastante, eu vou continuar dando pelo menos mais uma volta na perna. E agora, ainda sobrando, eu posso enrolar em volta desse caule. Então veja, eu posso ir enrolando essa corda aqui. Tá tão apertado que é até difícil de passar as cordas. Então aqui eu vim, dei uma volta, e aqui ainda tendo corda sobrando, eu posso dar mais uma volta aqui no meu tornozelo e guardar esse excesso de cordas de alguma maneira. Por exemplo, aqui eu fiz simplesmente um laço de sapato, né? Passei a corda mais ou menos parecido com a contratensão, ó. Então a corda tá aqui, eu dei a volta, né? Encontrei ela aqui e puxei para a base, como se fosse um laço de sapato, tá? A estrutura já tá trancada, ela foi trancada aqui em cima, e o que a gente fez aqui foi só gastar corda. Esse é o futomomo de contratensão. A gente é capaz de montar infinitas coisas no shibari apenas com esses conceitos de tensão direta e tensão reversa. É importante vocês estudarem, entenderem esses conceitos, porque o shibari se fundamenta demais nessas 2 ideias de tensão e de contratensão. Mais pra frente a gente vai aprender outros conceitos que ajudam a desenvolver qualquer tipo de amarração que você quiser desenvolver.